Olá pessoal, como vai? Eu sou o professor Antônio Marcos e eu quero falar com vocês um pouco sobre Idade Média. A Idade Média é aquele período da história que inicia com o fim da Antiguidade Clássica. A Antiguidade ela surge lá com a invenção da escrita e vai até a queda do Império Romano do Ocidente. É, a igreja havia se tornado uma instituição do Império Romano. Com a queda do Império Romano do Ocidente, a igreja é essa única instituição que sobrevive à queda do Império Romano. Então, caberia à igreja manter, sustentar aquele legado político e governamental deixado pelo Império. Pois bem, então a Idade Média ela inicia no século V, com o fim do Império Romano do Ocidente, e vai até o século XVI, um período de quase 1000 anos. Nesse período de 1000 anos, a Idade Média ela pode ser dividida em 3 períodos, embora a maioria das pessoas divide em 2 períodos. A chamada Alta Idade Média, que vai do século V até o século IX, a chamada Idade Média Central, que vai do século IX até o século XII, e a Alta Idade Média, que vai do século XII até o século XVI. Nesse período de 1000 anos, a Igreja viveu inúmeros desafios. Talvez o primeiro grande desafio da Igreja foi no século VII, no ano 622, quando surge lá na Península Arábica uma religião, quando surge o Islã. Com o advento do Islã na Península Arábica, agora aquele território que dantes estava sobre o domínio, sobre o governo da Igreja, os islâmicos, os muçulmanos, começam a ocupar aqueles espaços, porque um dos princípios de Mohammed ou Maomé, aquele profeta do Islã, era exatamente promover o pan-arabismo, ou unificar o mundo árabe em torno de uma religião. Então, aquele território ali onde a igreja tinha grande influência, vamos imaginar que os primeiros doutores da igreja, os primeiros pensadores da igreja, eles estão ali no Oriente. Figuras como Santo Agostinho de Hipona, como Cirilo de Alexandria, como Ário, Atanásio, aquele território ali, principalmente no Egito. E com o advento do Islã no século VII, esse território é completamente dominado pelo Islã. Mas os islâmicos não queriam ficar só ali no Oriente, naquele território do norte da África. Eles atravessam o Mediterrâneo e ocupam a chamada Península Ibérica, que é aquele território ali da Europa, onde está Espanha, Portugal, França. Eles invadem aquele espaço. E agora, quem vai defender a igreja? A igreja, então, tem o seu representante. É um rei franco da dinastia carolíngia chamado Carlos Magno. Carlos Magno organiza o seu exército e expulsa os muçulmanos da Península Ibérica. Bom, com essa expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, a igreja, então, cria linhas de frente, linhas de combate, para expulsar os muçulmanos de Jerusalém, lá da Terra Santa, lá do Oriente. E aí surgem as cruzadas. As cruzadas são as guerras da igreja para expulsar os muçulmanos da Terra Santa. Aí aquele homem cá na Europa, que ficava ali em torno do feudo, plantando a terra, que não conhecia o comércio, quando chega às cruzadas, ele vai para o Oriente e eu não posso pensar Idade Média fora da Europa, porque a Idade Média consiste num sistema econômico chamado feudalismo, onde o homem tinha uma relação com a terra. Quando ele chega no Oriente, ali existia um comércio que pulsava constantemente. E essa experiência com esse comércio oriental faz com que esse cruzado volte com uma mentalidade diferente.
E aí mais à frente nós iremos estudar, né, o surgimento de uma nova classe, que são a burguesia. E essa burguesia começa a ganhar muitos valores, né, começa a não ficar preso somente à terra, né, e isso vai ter um impacto imenso sobre o sistema feudal. A igreja também enfrenta um outro desafio. Vamos imaginar que a igreja tem a sua primeira ruptura, a sua primeira cisma. A igreja é dividida, né, na chamada Igreja Católica do Ocidente, que ficou tendo a sua sede em Roma, e a Igreja Católica do Oriente, com sede em Bizâncio ou Constantinopla. Então passou a ter duas igrejas. Bom, um outro desafio foi uma pestilência que atacou a Europa, a chamada peste bubônica ou peste negra, e matou um terço de toda a Europa. Então foi um desafio imenso para a Igreja Católica, no contexto da Idade Média. E assim, quando chega no século XIV, surgem movimentos culturais. O mais conhecido desse movimento é aquele que nós chamamos de Renascimento, que surge ali naquele território da Itália. E esse movimento cultural com impacto na religião, com impacto na política, com impacto cultural, com impacto na sociedade, e ele também provoca novas aspirações, novas mentalidades para a igreja. Bom, e por fim chega o século XVI e surgem as grandes navegações, e não somente as grandes navegações, mas as bases daquilo que nós chamamos de Estado moderno estão surgindo. As grandes navegações é aquele período que, como resultado das invenções, das descobertas do Renascimento, dentre essas invenções, a bússola, o homem europeu resolve navegar por mares jamais dantes navegado. E nessa aventura eles descobrem um novo continente, que é a América. E nisso vem o ano de 1517, a igreja vive um outro cisma, uma outra ruptura, que é o surgimento, um acontecimento com impacto sobre a economia, sobre a cultura, sobre as relações que a igreja tinha com aqueles territórios. A reforma protestante, ela provoca uma outra mentalidade, surge um novo homem, um homem que vai questionar a autoridade da Igreja Católica. Bom, eu espero que tenha contribuído para vocês compreenderem um pouco o que foi a Idade Média. Qualquer dúvida, aqui no grupo, faça a sua pergunta que nós vamos continuar conversando, ok? Muito obrigado.